Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe usou meu dinheiro economizado para um carro em um retiro de bem-estar para minha irmã, mas quando voltaram, acharam que havíamos sido roubados. Olá, sou a irmã mais velha da minha família e tenho uma irmã mais nova chamada Kiki. Sendo a mais velha, fui quem sustentou financeiramente minha família por anos após a morte do meu pai. Para dar um pouco de contexto, há 4 anos, meu pai faleceu em um acidente de atropelamento e fuga. Quando a ambulância finalmente chegou, já era tarde demais, e ele foi declarado morto no local. Para piorar as coisas, nunca pegaram o responsável, deixando-nos com uma dor profunda e a frustração de que a justiça nunca foi feita. Como meu pai era o único membro da família que trabalhava na época após sua perda, lutamos para nos manter. No momento da morte dele, eu estava prestes a me formar na universidade, então rapidamente comecei a buscar emprego. Felizmente, consegui um trabalho logo após me formar. Minha mãe, que nunca havia trabalhado fora de casa, teve muitas dificuldades para encontrar emprego, especialmente porque estava de luto. Assim, garanti a ela que assumiria tudo. Embora eu também estivesse lidando com minha própria dor, sabia que precisava me concentrar rapidamente em sustentar minha família. Foi assim que todas as responsabilidades do lar recaíram sobre meus ombros desde muito jovem. No começo, meu salário era mais que suficiente para sustentar minha mãe, minha irmã e eu. Mas, à medida que as despesas aumentaram com o tempo, percebi que cobrir os custos da casa, apoiar Kiki e ajudar minha mãe exigiria mais do que um trabalho comum das 9 às 5. Trabalhei horas extras no meu emprego e também assumi trabalhos de meio período para ganhar um pouco mais e aliviar a carga financeira da família. Não houve um único dia em que eu tenha descansado adequadamente ou tirado uma folga no trabalho, porque não posso me dar esse luxo. Como resultado, houve dias em que me senti completamente exausta, mas o pensamento de que minha família depende de mim me manteve em pé. Tem sido um desafio, e às vezes me pergunto por quanto tempo conseguirei continuar nesse ritmo. Mas saber que estou provendo para minha família na ausência do meu pai tornou-se tanto uma motivação quanto um dever. Entretanto, com o tempo, minha irmã mais nova se mostrou completamente oposta a mim e não faz nada para contribuir em casa. Kiki é uma mestre espiritual, uma carreira que, embora tenha seu significado, não gera renda substancial nem alivia nossas necessidades financeiras. Ela não tem muitos clientes, e os poucos que tem pagam muito pouco. Tentei conversar com ela sobre mudar de rumo profissional, mas ela afirma que ser mestre espiritual é sua vocação. Enquanto isso, continua me pedindo dinheiro sempre que precisa. Essa diferença de perspectivas e responsabilidades tem levado a discussões frequentes entre nós. Eu não me importava em ajudar minha irmã quando ela era mais jovem, mas agora que é adulta, preciso que ela comece a contribuir. Por exemplo, Kiki insiste em comprar apenas alimentos orgânicos que não são nada baratos, escolhendo exclusivamente uma loja cara onde os preços são quase o dobro dos de um supermercado comum. Embora eu acredite em uma vida saudável, não considero razoável que ela tome essas decisões às minhas custas, especialmente quando poderia optar por opções mais adequadas ao nosso orçamento. Além disso, Kiki também é insistente em realizar tratamentos de beleza regulares, como manicures a cada 2 semanas. Por exemplo, ela exige que eu envie $300 para esses serviços ou mais, incluindo tratamentos capilares. Obviamente recuso isso. Quando tento impor limites e digo que não posso continuar financiando seu estilo de vida, Kiki argumenta que eu não deveria tentar controlá-la. Se eu não lhe dou dinheiro, ela desconta sua raiva na mamãe, grita, reclama de mim e às vezes, até rouba o dinheiro que dou para a mamãe da carteira dela. Isso coloca minha mãe em uma posição difícil, porque depois não sobra dinheiro para pagar suas necessidades. Então, mamãe tem que vir pedir mais dinheiro para mim, e no final, toda a carga recai sobre meus ombros. Nossa mãe, que entende a situação de ambas as perspectivas, tentou conversar com Kiki várias vezes. Sugeriu gentilmente que ela conseguisse um emprego estável ou, pelo menos, fizesse algum esforço para contribuir financeiramente, mesmo que fosse de meio período, se quisesse continuar com sua prática espiritual. Mas apesar dessas conversas, Kiki não mostrou nenhum interesse em mudar e ser responsável. Chegando ao incidente recente e a razão pela qual estou no Reddit hoje, Kiki estava saindo com um cara que, pelo que pude observar, nunca foi confiável ou responsável. Basicamente, ele gostava de mantê-la por perto, mas nunca a aceitou publicamente como namorada. Além disso, passava tempo com muitas outras mulheres às escondidas. Finalmente, minha irmã o pegou no flagra com uma de suas supostas amigas. Quando o confrontou, ele argumentou que não tinha feito nada de errado e se recusou a pedir desculpas. Disse que era um ser livre e que ela não deveria controlá-lo. Como resultado, a discussão rapidamente se intensificou, e antes que percebêssemos, as coisas ficaram físicas. Kiki acabou dando um soco no rosto dele e até jogou vários objetos dele pela sala.
Ela ameaçou machucá-lo mais e qualquer outra garota com quem ele estivesse envolvido. A situação saiu tanto de controle que os vizinhos ouviram o barulho e chamaram a polícia. Quando os oficiais chegaram, viram que Kiki tinha reagido fisicamente. Devido aos danos que causou e ao assalto físico, foi presa. Por sorte, o cara decidiu não prestar queixa e, como era sua primeira infração, os policiais decidiram liberá-la com uma advertência. Achei que passar por algo assim poderia, ao menos, fazê-la refletir sobre suas ações e talvez mudar para melhor. No entanto, em vez de mostrar algum remorso ou reconhecer os problemas que causou a todos, Kiki permaneceu exatamente igual. Na verdade, estava convencida de que havia feito a coisa certa, declarando abertamente que não tinha arrependimentos por como lidou com a situação, já que suas ações eram justificadas pelas circunstâncias. Desde o término, Kiki não tem feito nada além de lamentar pela casa, usando a separação como desculpa para evitar qualquer tipo de responsabilidade. Em vez de mudar, tornou-se ainda mais arrogante. Na maioria dos dias, sai com amigos para vários bares, voltando tarde da noite completamente bêbada. Frequentemente, traz estranhos para casa com ela. Já disse a ela várias vezes, mesmo antes desse incidente, que se quer levar a vida que leva, deveria conseguir um emprego melhor. Não sei de onde ela tira dinheiro para essas coisas, já que além de roubar de nossa mãe, não acredito que tenha outra fonte de renda. Por outro lado, também venho dizendo à minha mãe que não haverá mais dinheiro se ela deixar que Kiki roube dela. Então, mamãe tem cuidado mais do seu dinheiro, escondendo-o porque sabe que não receberá mais de mim. Nesta semana, mamãe me chamou para falar sobre Kiki. Minha irmã estava fora naquele momento, então mamãe e eu pudemos conversar livremente sobre ela. Mamãe começou dizendo que estava começando a se preocupar seriamente com Kiki, pois recentemente descobriu que ela estava usando drogas. Isso foi uma surpresa, já que eu pensava que minha irmã apenas bebia ou fumava maconha. Sei que também são drogas, mas não esperava que ela passasse para coisas mais pesadas. Isso também fazia sentido, pois minha irmã vinha pedindo cada vez mais dinheiro à mamãe. Mamãe continuou expressando que o comportamento autodestrutivo de Kiki poderia piorar ainda mais e sentiu que precisávamos intervir antes que as coisas saíssem completamente do controle. Concordei e sugeri que talvez fosse hora de buscar ajuda profissional para Kiki. Quem sabe encontrar uma clínica de reabilitação, um conselheiro ou até terapia, alguém que pudesse alcançá-la de uma maneira que claramente nós não conseguimos. Afinal, nenhuma conversa parecia fazer diferença, e cada tentativa que fizemos de nos aproximar dela terminou em discussões. No entanto, minha mãe argumentou que não queria deixar os cuidados de sua filha nas mãos de estranhos. Sentia fortemente que, como família, era nossa responsabilidade apoiar Kiki em tudo que pudéssemos. Depois, disse que vinha pesquisando por conta própria e encontrou um retiro de bem-estar de luxo perfeito. Achava que poderia levar Kiki para lá por uma semana. Este retiro permitia que cada participante levasse um acompanhante, e mamãe sentiu que seria uma boa ideia acompanhá-la. Isso me pareceu absurdo porque era excessivamente caro e minha irmã não precisava de um acompanhante. Com meu salário, depois de cobrir todas as contas e despesas familiares, raramente sobra algo extra. Ir a um retiro de luxo estava fora de questão. Nem sequer conseguimos nos dar ao luxo de uma refeição em um restaurante modesto. Assim, a ideia de pagar uma semana em um retiro caro parecia completamente fora de lugar. Quando perguntei como pagaríamos isso, mamãe me lembrou gentilmente que sabia que eu vinha economizando por meses para comprar um carro usado. Depois, sugeriu que talvez eu pudesse usar esse dinheiro para enviar Kiki e ela para o retiro. Eu estava economizando esse dinheiro para o carro porque era essencial para minha rotina diária. Atualmente, meu trajeto de ida e volta ao trabalho leva 2 horas, e ter um carro reduziria drasticamente esse tempo. Comprar um carro era algo que eu precisava para gerir melhor meu tempo e reduzir o cansaço que vem com uma viagem tão longa. Além disso, isso não era apenas para mim. Ter um carro nos beneficiaria a todas. Expliquei isso à minha mãe e disse que não abriria mão das minhas economias pela minha irmã. Mas para a mamãe isso era importante porque Kiki precisava dessa experiência mais do que eu precisava do carro, e que não podíamos ficar de braços cruzados sem fazer nada por ela. Disse que não queria perder outro ente querido, especialmente após o falecimento de papai, e estava convencida de que um retiro poderia ser transformador para Kiki. Respondi à mamãe que uma alternativa mais razoável seria encontrar um conselheiro ou terapeuta local, alguém que pudesse trabalhar regularmente com Kiki para abordar sua saúde emocional e mental. Dessa forma, não precisaríamos gastar uma quantia tão significativa em um retiro onde Kiki poderia acabar apenas relaxando em vez de enfrentar os problemas que precisa abordar. Além disso, um retiro de bem-estar de luxo só a ajudaria a se tornar ainda mais hippie do que já era e agir com mais arrogância com dinheiro que nem sequer contribuiu para ganhar. Garanti à mamãe que pesquisaria opções e encontraria um conselheiro confiável para Kiki antes do final da semana.
Sugeri à mamãe que tudo o que ela precisava fazer era ter uma conversa com Kiki e encorajar minha irmã a dar uma chance à terapia, já que Kiki costuma ignorar minhas sugestões. Mamãe não discutiu muito comigo depois disso, então pensei que finalmente havia entendido meu ponto de vista. Mas eu não estaria aqui escrevendo se minha mãe tivesse feito isso. Você pode imaginar meu completo espanto e raiva quando cheguei em casa ontem à noite, exausta após o trabalho, apenas para encontrar a casa vazia. Normalmente, quando entro, mamãe está assistindo TV ou lendo um de seus livros. Chamei tanto Kiki quanto mamãe, esperando que aparecessem de algum lugar, mas a casa estava vazia. Não houve resposta nem rastro de ninguém. Pensei que talvez estivessem fazendo compras ou algo semelhante. Fui à cozinha e notei um bilhete colado na geladeira, claramente escrito por minha mãe. Dizia: "Lamento não ter esperado por você. Kiki e eu estamos a caminho do retiro. Sei que você ficará chateada, mas, honestamente, dinheiro sempre pode ser ganho novamente, mas a saúde mental da sua irmã é a prioridade. Nos vemos em uma semana." A primeira coisa que fiz foi correr para o computador e acessar minha conta bancária. Mamãe não tinha acesso à minha conta, mas provavelmente vasculhou minhas coisas para encontrar onde eu tinha anotado os dados de acesso. Ao verificar meu saldo, quase desmaiei sobre o teclado. Mamãe havia retirado todas as minhas economias. Eu era quem sacrificava meu tempo, minha energia e meu futuro para nos manter, e agora, depois de tudo, elas pegaram meu dinheiro para uma viagem que eu nunca provei. Desde então, deixei várias mensagens gritando com minha mãe, tentando fazê-la entender o quanto isso me machucou profundamente, mas ela não respondeu a nenhuma ligação, escolhendo ignorar minhas tentativas de contato. Quanto a Kiki, a única resposta que recebi dela foi uma simples mensagem de texto, um emoji de piscadela. Antes de me sentar para escrever isso, liguei para o banco para avisar que alguém havia transferido meu dinheiro sem minha autorização. Não sei quais serão as consequências para minha mãe, mas não tive outra escolha. Atualização 1. Olá, tenho refletido muito, algo pelo qual agradeço imensamente, e estou completamente de acordo. Minha mãe e minha irmã têm se aproveitado da minha disposição de assumir responsabilidades. Deixem-me explicar. Quando meu pai faleceu, eu estava devastada. Em meio a esse luto, senti uma imensa responsabilidade de cuidar da nossa família. Eu era a única que tinha um trabalho e, de alguma forma, me convenci de que era meu dever garantir que estivéssemos bem financeiramente, mesmo que isso significasse assumir mais do que era minha responsabilidade. Era quase como se eu acreditasse que sustentá-las financeiramente preencheria o vazio deixado pela ausência do meu pai. Naquele momento eu estava tão focada em nos manter à tona que não percebia o quão pouco elas estavam fazendo para me apoiar ou para se sustentarem sozinhas. Mas agora, depois de tudo que aconteceu, ficou dolorosamente claro que as coisas foram longe demais. Perder minhas economias dessa maneira foi um verdadeiro chamado de atenção e me fez perceber que elas têm me dado como garantida. Minha mãe e Kiki parecem assumir que eu sempre estarei aqui para consertar tudo, mas em minha própria vida? Estou trabalhando até o esgotamento enquanto elas continuam vivendo sem contribuir financeiramente e sem sequer demonstrar gratidão. A todos que me disseram para denunciar minha mãe à polícia, eu já fiz a denúncia ao banco. Não sei se eles informarão a polícia ou não. Se a polícia me contatar, não hesitarei em dizer que foi minha mãe. O banco já sabe, mas posso fornecer qualquer tipo de prova que tiver, caso seja necessário. De qualquer forma, decidi impor outro tipo de consequência: vou me mudar de casa. Eu poderia ter feito isso anos atrás, mas fiquei com minha mãe e Kiki porque sentia que elas precisavam de mim. Se eu não estivesse carregando o peso de suas despesas, poderia ter uma vida estável e financeiramente segura. Poderia usar meu dinheiro para viver confortavelmente, talvez até investir em coisas que gosto ou economizar mais do que apenas para um carro usado. É difícil admitir isso, mas estou começando a perceber que minha lealdade à minha família custou minha própria felicidade. Tenho muito em que pensar esta noite. Atualização 2. Olá, passaram-se 2 semanas desde minha última atualização. A primeira coisa que fiz foi começar a empacotar minhas coisas da casa. Certifiquei-me de recolher tudo o que comprei ao longo dos anos: eletrodomésticos de cozinha, louças, decoração para casa e os inúmeros itens que adquiri para tornar nosso lar funcional e confortável. Em seguida, entrei em contato com uma amiga próxima, que gentilmente se ofereceu para me hospedar temporariamente enquanto procuro um apartamento para mim. Muitas das coisas que não posso levar para a casa da minha amiga foram armazenadas em uma unidade de armazenamento. Ela me emprestou o carro para fazer tudo isso, e eu me certifiquei de sair muito antes de minha mãe e Kiki retornarem, sem deixar nenhuma nota ou explicação. Elas poderiam até deixar uma nota para mim, mas sinceramente não acho que mereçam. Como esperado, assim que chegaram e encontraram a casa quase vazia, começaram a me ligar repetidamente. Meu telefone logo ficou cheio de mensagens de voz da minha mãe,
perguntando onde eu estava e o que havia acontecido com todas as coisas da casa. Elas pensaram que tínhamos sido roubadas. Foi irônico, quando não estava lá para ser roubada por elas, usarem meu dinheiro ou se aproveitarem das minhas coisas, de repente elas lembraram do meu número. Também foi irônico que agora eram elas que ficaram sem respostas. Depois de deixá-las refletindo por algumas horas, liguei de volta para minha mãe. Quando ela atendeu, disse que estava no Viva Voz e que Kiki estava ao lado dela. Ambas queriam saber o que tinha acontecido. Pensaram que havíamos sido roubadas e que eu tinha sido sequestrada, mas eu disse que não, que simplesmente saí da casa e também levei todas as minhas coisas. Mamãe disse que sabia que eu estava chateada porque ela pegou meu dinheiro, mas tentou justificar sua atitude dizendo que Kiki estava se sentindo muito melhor depois das miniférias e que eu deveria perdoá-la porque algo bom havia saído disso tudo. Mantive a calma e informei minha mãe que tinha me mudado para sempre e que agora elas poderiam procurar emprego. Talvez, se ambas trabalhassem como mestras espirituais, seria o suficiente. Mamãe começou a dizer que eu deveria ter conversado com ela antes de sair de casa. Então, lembrei-a de que foram elas que agiram pelas minhas costas, retirando até o último centavo das minhas economias sem sequer me avisar e gastando em algo para si mesmas, sem nem esperar para discutir isso comigo. Elas sequer me responderam quando descobri tudo. Por que eu deveria discutir qualquer coisa com elas agora? Se elas podiam tomar decisões unilaterais, então agora também poderiam se virar sozinhas. Elas estavam convidadas a isso, porque eu não voltaria. Foi então que mamãe começou a implorar, dizendo que eu não poderia deixá-las assim e que agora estava disposta a sentar e conversar comigo. Mas Kiki no fundo gritava mais alto do que nunca. Não sei exatamente o que ela dizia, mas consegui ouvir algo sobre comida e dinheiro. Mamãe argumentou que metade dos eletrodomésticos da cozinha havia sumido e que quase não havia comida na casa. Tentou me fazer sentir culpada, dizendo que, embora entendesse minha frustração, estava frustrada com minha reação exagerada. Disse que eu estava fazendo um drama sem motivo, e me pediu para me acalmar e voltar para casa. Mas eu não senti nenhuma culpa, nenhum desejo de consertar as coisas ou de correr para resolver tudo. Quando mamãe sugeriu que se eu voltasse, nunca cometeria o mesmo erro novamente, simplesmente ri dela. Disse que não confiaria em alguém que justamente me traiu. Lembrei-as de que ainda tinham a casa que papai pagou e se realmente quisessem se manter, precisavam arranjar trabalho imediatamente e começar a se tornar responsáveis. Kiki continuava gritando ao fundo, mas meu cérebro filtrava o que ela dizia. Mamãe, enraivecida e desesperada, começou a gritar comigo também, chamando-me de egoísta e teimosa. Finalmente encerrei a ligação, bloqueando ambas para que não pudessem mais entrar em contato comigo. Mas antes disso, disse que se estivessem com fome, eu havia deixado algo de comida na cozinha. Porém, como era de alguns dias atrás, provavelmente já não estava em bom estado. Desde essa conversa não houve mais contato com minha família, mas não acho que seja porque elas não tentaram. É porque não conseguem. E isso me faz bem. Não sinto nenhum remorso por elas. Fiz o que precisava fazer e mais. Agora é hora de elas saírem do ninho e procurarem a própria comida. Atualização 3. Olá! Para todos os que estão preocupados que minha mãe ou minha irmã possam aparecer no meu trabalho, não se preocupem. Já informei meu chefe sobre a situação, e alguns dos meus colegas estão cientes de como minha mãe e minha irmã podem ser irracionais e problemáticas. Posso dizer com segurança que todos foram muito compreensivos e solidários com o que passei. Se Kiki decidir aparecer no meu local de trabalho para me importunar, bem, isso apenas me dará uma razão para registrar uma denúncia policial contra ela. Isso definitivamente não seria bom para o histórico dela, então espero sinceramente, pelo próprio bem dela, que ela não cruze essa linha. Pensando bem, isso também afetaria a reputação de uma mestra espiritual. Quanto a como minha mãe e Kiki vão sobreviver sem comida nem dinheiro, honestamente eu não sei, e neste ponto, realmente não me importa. Talvez ainda reste algo do dinheiro que elas me tiraram, depois de todos os gastos no retiro, ou talvez encontrem uma maneira de se virar. São adultas, têm uma casa, então não é como se estivessem completamente sem recursos. Quem sabe consigam encontrar empregos em breve, ou até recorrer a outros membros da família para pedir ajuda. Passei anos cuidando delas e sacrificando o meu próprio bem-estar. Agora, é a vez delas resolverem seus próprios problemas. Atualização 4. Olá! 6 meses se passaram desde minha última atualização. Ainda recebo mensagens diretas de pessoas perguntando como estou, então finalmente estou aqui para dar uma atualização. Minha vida tem sido maravilhosa ultimamente. Finalmente me mudei para minha própria casa depois de economizar durante meses enquanto morava com minha amiga. Não é um espaço grande, mas é meu, e isso é o que importa agora. Agora que tenho meu próprio espaço, comecei a economizar para um carro, exatamente como sempre sonhei.
A boa notícia é que não comprarei o usado que tinha em mente. Agora posso me dar ao luxo de algo melhor. Não será um carro de luxo, mas será mais novo e melhor equipado em termos de segurança. Quanto às atualizações sobre minha mãe e Kiki, elas tentaram entrar em contato comigo há alguns meses. Apareceram no meu trabalho uma tarde. Minha mãe parecia absolutamente exausta, enquanto Kiki, curiosamente, estava com uma aparência muito boa. Era claro que minha mãe havia passado por muitas dificuldades. Ela correu direto até mim, começou a chorar e implorou para que eu voltasse para casa com elas. Eu quis sentir simpatia por ela, mas simplesmente não havia nada dentro de mim. Disse a ela que não podia nem queria voltar para aquele lugar. Ao ouvir isso, minha mãe continuou chorando, como se não pudesse sequer imaginar o que eu estava dizendo. Kiki, é claro, imediatamente começou a me culpar por tê-las abandonado. Ela me contou como sua vida tinha sido difícil, como se de alguma forma tudo isso fosse minha culpa. Insistiu que eu deveria parar de fingir e voltar para casa, já que, segundo ela, elas já haviam aprendido a lição. Chegou a afirmar que agora estava pronta para procurar um trabalho e ganhar dinheiro, como eu sempre pedi, o que obviamente não tinha feito até então. Minha mãe então tentou apelar para o lado emocional, mencionando meu pai e como ele ficaria desapontado comigo por tê-las abandonado. Disse que ele gostaria que permanecêssemos unidas. Mas acredito que meu pai estaria orgulhoso de mim por cortar minhas perdas e seguir em frente. Expliquei a elas como minha vida tinha sido muito melhor sem elas, sem os constantes pedidos de dinheiro ou a necessidade de resgatá-las de suas próprias decisões. Também deixei claro que era errado simplesmente aparecerem no meu local de trabalho sem respeitar meus limites. Eu havia deixado claro que as havia cortado da minha vida, então aquilo não estava certo. Elas não podiam me obrigar a voltar para casa quando eu não queria. Adverti que se algo assim acontecesse novamente chamaria a polícia. No final, minha mãe e Kiki foram embora a contragosto, mas mesmo ao sair, Kiki implorou para que eu lhe desse alguns poucos centenas de dólares pela última vez, para comprar comida. Recusei. Disse a elas que a essa altura, já deveriam ter conseguido um emprego. Essa foi a última vez que as vi pessoalmente. Depois desse encontro, não houve mais contato por parte delas. Desde então, ouvi de alguns amigos do meu antigo bairro que Kiki ainda não conseguiu um trabalho estável, enquanto minha mãe trabalha em um restaurante local, sendo a única a trazer dinheiro para casa. Além disso, Kiki fez com que seu atual namorado se mudasse para viver com elas. Pelo que parece, esse rapaz tem um trabalho e não é exatamente um aproveitador, então suponho que está ajudando com as coisas. Ele é basicamente a pessoa de quem estão se aproveitando agora. Quanto ao banco, posso apenas dizer que abriram uma investigação formal, e minha mãe foi considerada culpada. Em teoria, ela deveria devolver o dinheiro, caso ainda não o tenha feito. Pelo menos o banco já me reembolsou tudo, então isso não é mais uma preocupação para mim. Atualização 5. Olá, você conhece a frase, o karma é uma vadia? Bem, eu nunca entendi completamente até que o karma voltou para morder minha irmã no traseiro. Então faz sentido que seja uma vadia. Na minha última atualização, mencionei que minha irmã e minha mãe haviam encontrado um substituto, alguém de quem se aproveitar. Esse alguém era o namorado da minha irmã. Bem, ele também foi embora depois de descobrir que aparentemente parte do trabalho de ser uma mestra espiritual incluía dormir com os clientes. Eu não sabia que isso fazia parte do trabalho. Claro que estou sendo sarcástica, mas é verdade que minha irmã dormiu com um cliente. Embora isso não faça parte oficial do trabalho dela, ela foi infiel ao namorado, que estava pagando tudo para elas, e como resultado, ele as abandonou. Sei de tudo isso porque tenho um e-mail enorme da minha mãe na tela, contando todos esses detalhes, o qual reli para escrever esta atualização. O e-mail menciona muitas outras coisas além da infidelidade da minha irmã, que para minha mãe foi apenas um pequeno erro. Segundo ela, enquanto a infidelidade aconteceu, minha irmã estava mentalmente melhor. Minha mãe chega até a dizer que o namorado deveria entender que minha irmã precisava dessas coisas para se manter saudável mentalmente. Isso me faz pensar que minha mãe sempre soube da infidelidade, mas, ao reler o e-mail, não encontrei nada que confirmasse explicitamente isso. Também não é como se, na primeira vez que li, eu tivesse prestado tanta atenção aos detalhes. Além disso, o e-mail relata que o dinheiro que minha mãe ganha no restaurante não é suficiente, e agora nem mesmo minha irmã tem clientes. Depois do escândalo, já que o ex-namorado dela entrou em contato com os clientes, ela perdeu todos eles. Não sei se o cliente com quem ela traiu o namorado também a abandonou ou simplesmente parou de pagar. Outra coisa que minha mãe menciona no e-mail é que depois de tanto tempo, poderíamos resolver nossas diferenças para que eu voltasse para casa. Segundo ela, o tempo e a distância podem curar qualquer problema que tenhamos. Não recebi nenhuma resposta direta dela desde então, porque a nova conta de e-mail que minha mãe criou para enviar essa mensagem já foi marcada como spam na minha caixa de entrada.
Para quem perguntou, não há nenhuma menção no e-mail sobre o que aconteceu com o banco, se ela pagou ou se ainda deve o dinheiro. Lamento não ter mais informações sobre isso para os curiosos. Espero que todos estejam bem, depois de tantos meses sem nos falarmos por aqui. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha mãe ignorou os hematomas e a dor que sofri durante anos, e agora estou enfrentando o preço de sua indiferença. Olá, pessoal. Tenho 17 anos, minha mãe 38 e meu pai 40. Meus pais eram jovens quando se casaram. Minha mãe é dona de casa e trabalha meio período, enquanto meu pai é desenvolvedor de software. Sou o mais velho de 4 irmãos. Fui tratado como a ovelha negra da família desde que me lembro. Nos meus aniversários nunca teve nada, apenas um cupcake da minha mãe e nenhum presente. Eu não podia ter amigos em casa. No Natal, nunca havia nada para esperar. No máximo, eu ganhava algumas meias, enquanto via os presentes que meu pai, tios, tias e avós davam para meus irmãos: novas bicicletas, roupas da última moda, telefones, consoles de jogos, você nomeia, eles ganhavam. O mesmo acontecia nos aniversários deles, grandes festas em que os amigos e a família apareciam e os enchiam de presentes. Nunca fui permitido nas viagens e férias em família, ficava para trás com os avós, que eram rígidos em tudo o que eu fazia. E, às vezes, chamavam outra pessoa para me buscar quando eu deveria ficar com eles. Minha mãe conseguiu um emprego meio período quando eu tinha 13 anos, e, com isso, às vezes ela perguntava se podíamos passar o dia juntos enquanto meu pai e meus irmãos estavam fora, mesmo que fosse apenas para tomar sorvete. Quando eu estava em casa, ficava mais no meu quarto e estudava. Não importava o quão bem eu ia na escola ou nos esportes, meu pai não mostrava interesse. Consegui ganhar algum dinheiro dando aulas particulares, e junto com um emprego de meio período na praça de alimentação em uma mercearia, significava que passava menos tempo em casa. Com o passar dos anos, minha saúde mental piorou cada vez mais devido a manter boas notas, ir bem nos esportes e trabalhar em 2 empregos de meio período. Minha mãe me ajudou a encontrar um terapeuta, que ajudou muito. Ontem, cheguei em casa tarde do trabalho, cansado, e só queria ir para a cama. Abri a porta e ouvi minha mãe discutindo com meu pai e minha tia sobre mim na sala de estar. Eu podia ouvir minha tia dizendo que eu deveria ser mais grato ao meu pai. Então, eles me viram na porta e pararam. Minha mãe e meu pai pareciam ter visto um fantasma, enquanto minha tia anunciava: "E aqui vem o bastardo." Fiquei chocado ao ouvi-la dizer isso. Eu sabia que ela não gostava de mim e, geralmente, me ignorava quando estávamos no mesmo ambiente. Mas fiquei com raiva e pedi que repetisse o que ela havia dito. Meu pai rapidamente a parou, mas eu queria saber por que eu deveria ser grato. Então perguntei o que estava acontecendo. Ninguém disse nada por um tempo. Então perguntei de novo: ser grato pelo quê? Por ser ignorado, negligenciado, abandonado, enquanto meus irmãos são mimados e brincam de família feliz com meu pai. Assim que eu disse pai, minha tia gritou que eu não era filho dele. Fiquei chocado com o que ela disse e perguntei ao meu pai se era verdade. Ele olhou para mim e apenas disse: "Sinto muito." Não sabia o que dizer. Olhei para minha mãe, e ela não disse nada. Fui para o meu quarto e comecei a chorar. Mais tarde, minha mãe me encontrou no chão, tremendo e chorando. Ela me ajudou a levantar e ficou comigo até eu adormecer. Acordei esta manhã e liguei para o trabalho, dizendo que estava doente. Mal saí do meu quarto hoje. Apenas sinto que tudo o que fiz para fazer o homem que chamo de pai orgulhoso, ou apenas para me reconhecer, foi um desperdício de vida. Eu gostaria de ter sabido anos atrás. Atualização 1. Olá. Depois que postei isso, precisei sair de casa. Fui ficar sozinho por um tempo, e os pensamentos de acabar com tudo ficaram difíceis de ignorar. Então, liguei para meu melhor amigo, e ele me pegou. Fomos dar uma volta, e eu contei a ele o que havia acontecido ontem. Ele só ouviu enquanto eu chorava e contava tudo. Ele sabia que meu pai era assim, mas não sabia sobre o comportamento da família extensa. Nunca o vi tão bravo antes. Ele teve que encostar o carro para se acalmar. Mostrei a ele o post, e ele ficou em silêncio por um tempo. Depois de alguns minutos, ele me disse que, não importava o que acontecesse, eu sempre seria o melhor amigo dele.
Ele perguntou se seria ok se ele pudesse falar com os pais dele sobre eu ficar na casa deles por um tempo. Eu disse que sim. Ele me deixou em casa, e nós saímos do carro. Conversamos um pouco antes de ele ir embora. Ele me deu um abraço e disse que, sempre que eu me sentisse sozinho, deveria ligar para ele. Quando entrei em casa, ignorei todo mundo. Primeiro, gostaria de agradecer a todos pelos comentários. Embora eu não tenha respondido, li todos. Não só foram úteis para ver as coisas de forma diferente, mas também para fazer o melhor para me manter forte até que eu possa me mudar. Vocês estão certos, esse homem não é meu pai, e eu não o verei mais assim. Vou tentar obter algumas respostas sobre por que estou sendo tratado dessa forma, porque, após todos esses anos, ninguém me contou nada. E o mais importante para mim agora, quem é meu verdadeiro pai biológico? Ele está vivo? Ele sabe que eu existo? E para esclarecer uma coisa, não tenho ideia de quem são os parentes da minha mãe, portanto, não tenho contato com eles. Meu aniversário de 18 anos é no final do verão, e vou me mudar nesse dia. Ou até mesmo mais cedo, se eu tiver a oportunidade. Atualização 2. Olá! Muita coisa aconteceu nesses poucos dias, e estou confuso sobre muitas coisas agora, mas estou esperançoso de que posso começar a me curar mentalmente. Desculpe pelo post longo. Na quinta-feira, antes de sair para trabalhar no supermercado, meu pai, a quem me referirei como K, chamou por mim e eu respondi dizendo sim, seguido do primeiro nome dele. Ele pareceu confuso, porque eu sempre o chamava de pai antes. Depois de um pouco de silêncio, perguntei o que foi, de forma bem direta. Ele não respondeu e disse que não era nada. Então fui pegar o ônibus. Quando cheguei em casa à tarde da noite, minha mãe quis saber por que eu chamei K pelo primeiro nome. Eu disse que ele nunca me tratou como filho, então por que eu deveria chamá-lo de pai? Ela não tinha resposta e me disse que ele ficou magoado com isso. Eu quis gritar quando ela disse isso. Ontem, eu tinha uma consulta com minha terapeuta, e não consigo colocar em palavras o quanto ela me ajudou ao longo dos anos. Mais tarde, meu melhor amigo me ligou para dizer que eu poderia ficar com eles, se quisesse. Então, esta manhã, quando acordei, minha mãe já estava acordada e fazendo o café da manhã. Eu perguntei se poderíamos conversar a sós hoje e que era importante. Ela concordou em conversar depois do café da manhã, porque K tinha que ir trabalhar logo depois. Depois que K saiu, ela disse aos meus irmãos para não entrarem na cozinha por um tempo. Estou parafraseando um pouco porque foi uma longa conversa. Nos sentamos, e eu achei difícil encontrar as palavras no início, mas disse à minha mãe que não consigo superar o fato de que durante todos esses anos fui tratado e negligenciado por K e sua família. E ela viu isso acontecer, e eu preciso saber por quê. No início, ela tentou desviar a pergunta e deu a mesma resposta de sempre, mas eu não desisti e disse que isso era importante para mim. Novamente, ela tentou desviar, então eu disse a ela que não aguentava mais. Eu ia arrumar algumas das minhas coisas e sair de casa, e até que ela estivesse pronta para me contar o que eu precisava ouvir, não iríamos nos falar. Ela começou a chorar e apenas disse o quanto estava arrependida, repetindo desculpa várias vezes. Doeu ver minha mãe chorar, e eu tentei ao máximo conter minhas emoções e perguntei novamente por quê. Depois de um tempo, quando ela se acalmou, ela me contou o que aconteceu. Quando ela tinha 20 anos e estava na universidade, ela tinha um namorado com quem estava há 3 anos. Eles compartilhavam um apartamento junto com o melhor amigo dele. Eles estavam em uma balada quando tiveram uma discussão, porque ela queria ficar, mas o namorado queria ir para casa, e ele saiu. Ambos, ela e o melhor amigo, estavam muito bêbados, e ela traiu o namorado com o melhor amigo na balada. No dia seguinte, ela acordou e percebeu o que havia feito. Alguns dias depois, ela e o melhor amigo confessaram sobre o caso, e o namorado terminou com ela. O ex dela contou aos pais dela o que ela tinha feito. Os pais dela a chamaram furiosos e disseram que ela não era mais bem-vinda em casa e retiraram seu apoio financeiro. Então, ela teve que se mudar. Perdeu muitos amigos e não tinha onde ficar. Ela teve que morar no carro por um tempo. Quando descobriu que estava grávida, não sabia o que fazer. Ela voltou ao apartamento para descobrir que o ex e o amigo não moravam mais lá. Ela tentou ligar e mandar mensagens para eles, mas eles não atendiam nem respondiam. Ela conseguiu um emprego em uma cafeteria, e lá conheceu K, que era um cliente regular,
e eles se conheceram melhor. K a convidou para sair, e mesmo que ela lhe tenha dito que estava grávida, ele não se importou. Na época, os pais de K não gostaram da ideia de que o filho estava namorando uma mulher grávida e infiel e ameaçaram cortá-lo de suas vidas. K ficou com medo e ia terminar com minha mãe, mas ela implorou para que ele não fizesse isso e prometeu ser a esposa perfeita e ter os filhos dele. Eles planejaram se casar logo depois que eu nasci. K nunca mostrou interesse em mim quando eu nasci, mas minha mãe vivia com a esperança de que um dia ele o faria. Depois de ouvir tudo isso, eu não sabia o que dizer por um tempo. Depois de pensar por um momento, perguntei se, em algum momento, ela tentou entrar em contato com meu possível pai biológico. Ela disse que não, e que a linha do tempo colocaria o parceiro do caso como meu pai biológico mais provável, mas ela não pode ter 100% de certeza. Perguntei se ela tentou se reconectar com sua família. Ela tentou entrar em contato com eles quando estava prestes a se casar, mas seus pais, irmãos, tios e tias não queriam vê-la, então ela desistiu. Perguntei por que K ficou magoado por eu chamá-lo pelo primeiro nome. Ela me disse que ele está vendo um terapeuta há 2 anos porque está sofrendo de depressão e culpa. Fiquei surpreso quando ela me contou que isso começou quando eu tinha 15 anos. Eu voltei para casa depois de um jogo de handebol em que vencemos, e eu fui premiado como o melhor do jogo. Estava tão feliz e animado para contar a eles. Ela, claro, ficou feliz por mim, mas K apenas disse para colocar meu prêmio junto com os outros no meu quarto. Eu comecei a chorar na frente dele e perguntei por que ele me odiava. Ele não respondeu, e eu fui para o meu quarto e chorei a noite toda. Depois disso, ele se sentiu triste, como se algo tivesse esfaqueado seu peito, e a dor não foi embora, só cresceu. Minha mãe lhe disse para ver um terapeuta, até que ele cedeu, e, após algum tempo, o terapeuta conseguiu ajudá-lo. Nos últimos anos, ele tem vivido com essa culpa e tem medo de enfrentá-la. Então, quando eu o chamei pelo primeiro nome, ele percebeu que havia me perdido. A próxima pergunta, eu tinha medo de fazer, mas perguntei se ele já tinha sido infiel. Ela me disse que ele nunca foi. Disse que K sempre a amou. A única vez que ele questionou algo foi quando ela estava grávida do meu irmão mais novo, e ele pediu um teste de paternidade, o que ela entendeu. Quando o teste deu positivo, ele pediu desculpas e não perguntou sobre meus outros irmãos. A última pergunta, perguntei por que fui deixado com pessoas que me machucaram fisicamente, mentalmente e emocionalmente enquanto eles iam em viagens e férias. Ela ficou chocada ao ouvir sobre o abuso físico e me perguntou sobre isso. Eu disse à minha mãe que nunca disse nada na época porque tinha medo dos familiares de K quando aconteceu. Contei a ela tudo o que me lembro. Aqui estão algumas das coisas que eles fizeram. Meus avós me repreendiam alto e me batiam quando eu era mais novo. Minha tia nunca falava comigo, a menos que precisasse de um favor, só para depois voltar a me ignorar e me mandava ficar no quarto de hóspedes. Quando eu tinha 14 anos, meu pai levou a família para uma viagem de 2 dias à Croácia e me deixou com seu irmão mais velho. Ele me pediu para ir à loja comprar algumas coisas, e claro, eu disse sim. Quando voltei, ele abriu a porta, pegou as sacolas e me trancou fora de casa. Eu fiquei sentado chorando até que eles terminaram o jantar, e então ele me deixou entrar. Ela chorou o tempo todo enquanto eu contava tudo. Ela disse o quanto estava arrependida. Ela sabia que eles não gostavam de mim, mas isso era apenas ódio. Depois da conversa, ela perguntou se eu ia me mudar e para onde. Eu disse que estava planejando isso e onde, mas não diria a ela porque não queria que K soubesse onde eu estaria. Ela começou a chorar novamente, e, mais uma vez, doeu vê-la chorar. A conversa foi longa e durou várias horas, mas esses são apenas os pontos principais. Depois disso, fui para o meu quarto para clarear a mente e pensar. Cerca de 1 hora depois, alguém bateu na minha porta, e eu disse para abrir. Foi K quem abriu a porta. Ele perguntou se podia entrar, e eu disse que sim. Foi a primeira vez que me lembro dele entrando no meu quarto. Ele olhou ao redor por um momento. Ele olhou a prateleira onde guardo todos os prêmios e troféus da escola e dos esportes. Ele ficou surpreso e triste quando viu as medalhas de quando eu fazia atletismo e jogava futebol. Ele parou quando viu o pequeno prêmio de melhor do jogo e o pegou. Ele segurou por um momento e começou a chorar. Ele colocou de volta e sentou na cama. Nenhum de nós disse nada por um tempo. Perguntei se a mãe tinha contado a ele sobre o que tínhamos conversado.
Ele ainda estava chorando e assentiu levemente com a cabeça. Perguntei se ele estava ciente de como eu era tratado. Ele assentiu novamente e sussurrou sim. Então, você sabe a extensão do que nossos pais e irmãos me fizeram passar? Ele olhou nos meus olhos e perguntou se era verdade. Eu disse sim, e ele começou a chorar. Depois de um tempo, ele se levantou e me abraçou. Essa foi a primeira vez que ele me abraçou e chorou na minha frente. Eu apenas o abracei de volta e comecei a chorar. Ele não queria me soltar e disse que estava arrependido pela dor que me causou, pelos anos de negligência, por me tratar como um estranho, e implorou para eu não me mudar. Quando ele finalmente me soltou, pediu uma chance. Eu disse que, talvez, com o tempo, eu poderia perdoar ele e minha mãe, mas eles teriam que merecer isso. Mas eu não vou perdoar a família dele pelas coisas que fizeram. Por enquanto, ele ainda era cá. Ele ficou magoado com isso, mas aceitou. Por enquanto, eu não vou me mudar, mas, se as coisas voltarem a ser como eram, eu não hesitarei em sair, e ele sabe disso. Vamos ver um terapeuta familiar juntos no futuro. Tentarei entrar em contato com meu pai biológico, mas eu não sei sobre o lado da família materna. Estou indeciso com eles. Quero agradecer por lerem. Pequena atualização, liguei para meu amigo e contei o que aconteceu. A porta sempre estará aberta na casa dele. Nos conhecemos desde que começamos a escola e jogamos no mesmo time. Eu conheço bem os pais dele, e eles são pessoas adoráveis. Eu sei que muitos de vocês querem que eu me mude o mais rápido possível, mas eu disse a eles que gostaria de dar uma chance. E é isso que vou fazer por enquanto. Honestamente, não tenho medo de que as coisas voltem a ser como eram. Estou economizando todo o meu dinheiro desde que comecei a trabalhar. Para aqueles que estão enviando abraços virtuais, aqui vai um abraço virtual de volta e obrigado. Obrigado por todos os comentários e apoio. Atualização 3. Olá! Primeiro, gostaria de agradecer a todos que enviaram mensagens no último post, em particular, gostaria que soubessem que estou seguro e estou na casa do meu amigo. Eles estão dispostos a me deixar ficar com eles a longo prazo. Essas mensagens não só abriram meus olhos, mas também me fizeram ver minha mãe e Ká como as pessoas que realmente são. Nenhum dos dois me ama e não se importam comigo. Recebi mensagens de pessoas contando suas histórias de negligência na infância e como conseguiram sair dessa. Toda vez que tentei falar com minha mãe e Ká sobre isso, tentei perguntar à minha mãe como ela podia me deixar para trás. Felizmente, não fizeram nada a respeito. Tentaram evitar as perguntas e me bombardeavam com amor, dizendo que as coisas mudariam. O que realmente me afetou foi que, esta manhã, recebi uma mensagem perguntando como minha mãe nunca notou os hematomas quando me pegavam após viagens e férias. Isso selou o destino para mim. Não há como alguém que supostamente se importa com você não notar. Esta manhã, me preparei para sair e arrumei minhas coisas. Não era muita coisa que eu estava levando comigo. Quando estava pronto, liguei para meu amigo e pedi para ele me buscar quando pudesse e me ligar quando estivesse do lado de fora. Quando meu amigo me ligou, eu movi minhas coisas para fora. Deixei minha mãe e Ká saberem que eu estava me mudando. Eles não aceitaram bem e começaram a implorar para eu ficar. Eu disse a eles que não podia ficar lá porque estava claro para mim que eles não se importavam comigo. Ká ficou na defensiva e tentou dizer que aquela era minha casa e que eu não deveria sair. Perguntei a ele por que, nesses últimos 2 anos, quando ele estava em terapia, ele permaneceu o mesmo. Como, mesmo que eu tentasse meu melhor, ainda era tratado como um estranho. Ele não disse nada. Perguntei à minha mãe por que ela deixou isso acontecer por anos sem fazer nada para impedir. Novamente, ela não disse nada. Meus irmãos não estavam em casa, então fui me despedir da minha irmã. Foi muito difícil porque ela é a única que sempre me tratou com genuína bondade e amor. Conversei um pouco com ela e, quando disse que estava indo embora, ela parecia tão triste. Foi mais difícil do que eu pensei dizer adeus a ela. Quando cheguei ao carro do meu amigo, desabei. Dirigimos por um tempo antes de chegarmos à casa dele. O pai dele me ajudou a me instalar no quarto de hóspedes. Meu amigo contou aos pais dele sobre os posts. Eles me pediram para contar tudo, e eu contei. Os pais dele conversaram em particular por um tempo e, depois, me disseram que preferiam que eu ficasse com eles a longo prazo do que voltar. Mais uma vez, obrigado por tudo. Atualização 4.
Olá! Ontem de manhã, com a sugestão do pai do meu amigo, decidimos que seria melhor para mim tirar a semana da escola, trabalho e prática. Posso ver todas as minhas tarefas na minha conta da escola, então não estou perdendo nada. Além disso, ele me levou à delegacia para informar que eu ficaria com eles e para registrar um relatório por escrito sobre o abuso, caso tentassem algo para me trazer de volta, também por razões de segurança. Ontem à noite, minha mãe me ligou para ver se eu reconsideraria e voltaria, mas eu disse a ela que isso não aconteceria e que preferia que K não tivesse nenhum contato comigo. Ela ficou chateada e tentou me fazer sentir culpado para voltar, chorando. Vou focar na minha saúde mental e no meu último semestre, para tentar conseguir uma vaga em uma boa universidade. Quando me sentir pronto, entrarei em contato com minha mãe para tentar obter o nome do meu possível pai biológico e qualquer informação de contato que ela tenha do lado da família dela. Se isso não funcionar, tentarei esses sites de testes de DNA que foram recomendados. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos pelo apoio e pelo empurrão que eu precisava para sair. Grandes abraços para todos vocês. Atualização 5. Olá! Só quero fazer uma atualização sobre como estou desde que saí e esclarecer algumas coisas. Primeiro, sim, eu sou disléxico e não me importo. Isto não é um relatório de livro, e eu não estou recebendo notas pelo que posto no Reddit. A polícia gramatical nunca me encontrará. Segundo, esta não é minha conta principal. Minha conta principal é seguida por alguns dos meus amigos e companheiros de equipe, e eu não quero que eles saibam pelo que estou passando. Meu melhor amigo respeita meu desejo de não contar aos outros. Agora, sobre o que tem acontecido desde que saí, meu melhor amigo e a família dele têm sido maravilhosos. Eles me acolheram como se eu fosse da família e me mostraram nada além de amor, bondade e compreensão. Eu aprecio tudo que eles fizeram para me fazer sentir seguro e amado. Encontrei-me com minha mãe e irmãos em algumas ocasiões, mas nunca na minha antiga casa ou na casa do meu amigo. Deixei claro que nunca colocarei os pés lá novamente, e minha mãe levou um tempo para entender isso. Ela parou de me pedir para voltar depois que eu a ignorei por algumas semanas. Troquei de terapeuta porque senti que precisava de um novo começo para lidar com tudo isso. E, sim, de fato, os terapeutas são obrigados a relatar em meu país. Aprendi isso depois da minha primeira consulta, e ele entrou em contato com a polícia e denunciou. Meu antigo terapeuta, K, e alguns de seus familiares tentaram entrar em contato via mensagens de texto. Alguns ofereceram desculpas e outros apenas insultos. Não é difícil entender por que bloqueei esses. Para aqueles que se desculparam, K, os pais de K, o irmão e a família dele, respondi com um simples: aceito suas desculpas, mas não os perdoo. Isso pode nunca acontecer e será nos meus termos. No futuro próximo, não entrem em contato comigo novamente. O que acontece a seguir, eu não sei. Estou apenas focando na escola, na minha saúde mental e em conseguir uma licença de mergulho. Obrigado por tudo. Eu realmente aprecio cada um de vocês por tudo, e grandes abraços para todos vocês. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.